E hoje a gente vai fazer um dos meus pokémonzinhos preferidos, um bebezinho Larvitar como esse aqui. Lembrando que esse vídeo é um passo a passo de uma receitinha original desenvolvida por mim. Na descrição eu deixei o PDF por um valorzinho simbólico, assim quem assistiu o vídeo até o final contribui com o tempo aqui para o crescimento do canal no YouTube. E quem adquirir o PDF também me ajuda um pouquinho com um valorzinho simbólico para eu continuar preparando mais receitas aqui para o canal. Então se curtirem as minhas receitinhas, se inscrevam aqui no canal e ajudem elas a chegarem mais longe. Então vamos começar o corpo do nosso Larvitar. Eu vou fazer com essa cor limão, que eu vou fazer ele shine dessa vez, que é ele brilhante, né? E eu vou usar uma agulha 2,5, como eu uso na maioria dos meus bichinhos. Eu vou abrir aqui a linha e a gente já continua. Então a gente vai começar o corpo com 6 pontos no anel, e a segunda carreira vai ser 6 aumentos para terminar com 12 pontos. Então 6 no anel, 6 aumentos e a gente já continua. Beleza, a gente iniciou com 6 pontos no anel mágico e fez 6 aumentos. Quem ainda tem dificuldade em fazer o anel mágico, em fazer aumento, diminuição, eu recomendo que assistam primeiro esse vídeo que vai aparecer agora, que é como fazer uma bolinha. Nesse vídeo fazendo a primeira bolinha, eu mostro bem certinho, bem passo a passo, essas duas primeiras carreiras aqui, para quem ainda tem muita dificuldade. Aqui a gente vai seguir um pouco mais rapidinho, que é para o vídeo não ficar muito parado para quem já sabe. Então beleza, na terceira carreira a gente vai fazer um ponto e um aumento e terminar com 18 pontos. Terceira carreira finalizada com 18 pontos. Na quarta carreira a gente vai fazer 2 pontos aumento, 2 pontos aumento, 2 pontos aumento na volta inteira e a gente vai terminar com 24 pontos. Finalizada a quarta carreira com 24 pontos, na quinta carreira a gente faz na volta inteira 3 pontos um aumento, 3 pontos um aumento e a gente vai terminar com 30 pontos. Terminada a quinta carreira com 30 pontos, na sexta carreira a gente vai fazer na volta inteira 4 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento e a gente vai terminar com 36 pontos a sexta carreira. Terminada a sexta carreira com 36 pontos, na sétima carreira a gente faz 5 pontos e um aumento, 5 pontos e um aumento na volta inteira e a gente vai terminar com 42 pontos. Finalizada a sétima carreira com 42 pontos, na oitava carreira a gente vai fazer 6 pontos e um aumento na volta toda e vai finalizar com 48 pontos. Finalizamos a carreira 8 com 48 pontos. Agora da carreira 9 até a carreira 13, a gente vai fazer um ponto em cada ponto, sem aumentar nem diminuir, mantendo os 48. Então, carreira 9 até carreira 13 são 5 carreiras de um ponto em cada ponto, sem aumentar nem diminuir. Beleza, finalizamos a carreira 13 com 48 pontos. Ele tá assim, deu uma subidinha. Na carreira 14 a gente vai diminuir um pouquinho. Então a gente vai fazer 6 pontos baixo e uma diminuição na volta inteira. E de 48 a gente vai terminar com 42. 6 pontos baixo, uma diminuição na volta inteira. Ok, terminamos a carreira 14 com 42 pontos. Começou a dar uma diminuidinha. Agora a carreira 15 e a carreira 16 a gente vai fazer um ponto em cada ponto, sem aumentar nem diminuir, continuando com 42. Então duas carreiras, um ponto em cada ponto, sem aumentar nem diminuir. Beleza, finalizamos a carreira 16 com 42 pontos. Na carreira 17, a gente vai começar a moldar uma barriguinha. Então a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição, e a gente vai repetir essa sequência 6 vezes. Então vai dar mais ou menos metade aqui, ó. Então a gente vai fazer 2 pontos diminui, 2 pontos diminui, 2 pontos diminui. Vai parar mais ou menos aqui assim na metade, ó. Aqui tá o marcador. E terminando 6 vezes essa sequência, 2 pontos diminui, 2 pontos diminui, deve sobrar 18 pontos. E aí a gente faz um ponto em cada ponto, nos 18 pontos. E aí a carreira vai finalizar com 36. Então lembrando que as diminuições devem ficar só aqui na frente e deve sobrar 18 pontos, que a gente vai fazer um ponto em cada ponto aqui atrás. Beleza? Terminamos a carreira 17 com 36 pontos. E ele começou a querer fazer uma barriguinha aqui, ó. Então agora as carreiras 18, 19 e 20 a gente vai fazer um ponto em cada ponto, só para ele aumentar um pouquinho essa barriga. Então a gente vai fazer um ponto em cada ponto por 3 carreiras, sem aumentar nem diminuir, 36 pontos. Finalizada a rodada 20, na rodada 21 a gente vai fazer um esquema parecido de diminuir só aqui na barriguinha. Então na rodada 21 a gente vai fazer um ponto e uma diminuição 6 vezes, vai cair aqui mais ou menos na metade de novo, um ponto e uma diminuição 6 vezes e deve sobrar 18 pontos.
um ponto e uma diminuição 6 vezes, 18 pontos, um ponto em cada ponto. E a gente deve finalizar essa carreira com 30 pontos. Finalizada a carreira 21 com 30 pontos, na carreira 22, 23 e 24, a gente vai fazer um ponto em cada ponto sem aumentar nem diminuir. Então, 3 carreiras sem aumentar nem diminuir. Finalizamos a carreira 24, a barriguinha está crescendo aqui, ó. E agora na carreira 25, a gente vai fazer na volta inteira 3 pontos e uma diminuição, 3 pontos e uma diminuição. Na volta inteira, a gente deve finalizar com 24 pontos. Então, 3 pontos diminui, 3 pontos diminui na volta inteira. Beleza, finalizamos a carreira 25 com 24 pontos. E agora na carreira 26 e 27, a gente faz um ponto em cada ponto, sem aumentar nem diminuir, só mantendo os 24. Então, 2 carreiras, um ponto em cada ponto. Então, finalizando a carreira 27, a gente finalizou o corpo, digamos assim. Mas não finalizem o trabalho, não tirem o marcador, não cortem a linha nem nada, porque esse levitar a gente fez a cabeça sem costura, então a gente já vai começar a fazer a cabeça a partir daqui mesmo. As próximas carreiras já vão ser as primeiras carreiras da cabeça. Então agora a gente vai começar a primeira carreira da cabeça. Então a gente vai fazer um ponto e um aumento 8 vezes, vai dar mais ou menos aqui no meio de novo, e a gente vai fazer o resto dos pontos, um ponto em cada ponto até o final. Então, 8 vezes, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, vai dar mais ou menos aqui assim. O que sobrar, faz um ponto em cada ponto. Então, eu fiz 8 sequências de um ponto e um aumento. Parou mais ou menos aqui assim, como eu tinha falado, e sobraram 8 pontos. Fazendo esses 8 pontos, a gente vai terminar a carreira com 32. Então, os últimos 8, um ponto em cada ponto. Agora a gente vai fazer 2 pontos e um aumento 8 vezes, vai dar de novo aqui no meiozinho, e o resto a gente faz um ponto em cada ponto até o final. Então, 2 pontos e um aumento 8 vezes, e o resto a gente faz até o final. A gente deve terminar com 40 pontos. E agora na terceira carreira da cabeça, a gente vai fazer 8 sequências de 3 pontos e um aumento, e os pontos que sobrarem, a gente faz um ponto em cada ponto. Finalizada a carreira com 48 pontos, se a gente botar ele de ladinho assim, a gente já vê que ele começa a ter o formatinho da cabeça, né? Então agora a gente vai fazer 4 carreiras sem aumentar nem diminuir, um ponto em cada ponto. Então, 4 carreiras, da carreira 4 até a carreira 7, a gente vai fazer um ponto em cada ponto sem aumentar nem diminuir. Terminadas as 4 carreiras sem aumento nem diminuição, na 8ª carreira a gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição 8 vezes, e o que sobrar a gente faz um ponto em cada ponto. Então, 3 pontos diminui 8 vezes essa sequência, o que sobrar a gente faz um ponto em cada ponto. Assim a gente terminou a 8ª carreira com 40 pontos, e na 9ª carreira a gente faz um ponto em cada ponto, sem aumentar nem diminuir. Na 10ª carreira, a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição 8 vezes, e o que sobrar a gente faz um ponto em cada ponto. Então agora na carreira 11 a gente vai fazer um ponto em cada ponto, sem aumentar nem diminuir. Na carreira 12 a gente vai fazer uma sequência de um ponto e uma diminuição 8 vezes, e os pontos que sobrar a gente faz um ponto em cada ponto. Então, um ponto e uma diminuição 8 vezes, o que sobrar a gente faz um ponto em cada ponto. A gente deve finalizar essa com 24. Então a carreira 13 a gente finalizou com 24 pontos. Na carreira 14 a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição, e vai terminar com 18 pontos. Tá, eu tive que fazer uma pausazinha para fazer alguns ajustes, até porque esse aqui tinha um chifrinho um pouquinho menor e eu acabei fazendo ele um pouquinho maior. A carreira 14 a gente terminou com 18 pontos. A carreira 15 e a carreira 16 a gente fez 18 pontos, um ponto em cada ponto, para subir um pouquinho aqui os 18 pontos. Depois de ter feito 2 carreiras sem aumentar nem diminuir, com 18 pontos, a gente fez uma carreira de um ponto e uma diminuição por toda a volta, que daí 18 virou 12, ficou mais ou menos aqui. E após isso a gente fez 5 carreiras sem aumentar nem diminuir,
um ponto em cada ponto com 12. Aí ele ficou mais ou menos assim. A gente coloca o enchimento, dá uma moldadinha e a gente vai fechar ele assim mesmo com 12 pontos. Então peguem a agulhinha de tapeceiro e podem fechar ele aqui. Eu fecho sempre passando em todas as alcinhas da frente aqui, ó. No final a gente esconde o pontinho. Vou fechar aqui, eu já mostro como é que ficou. Finalizando assim corpo, cabeça e chifre sem nenhuma costura. Agora a gente vai crochetar bracinhos, perninhas e o rabinho para depois a gente costurar nele. Então agora a gente vai começar os pezinhos. A gente vai começar com o branquinho, que a pontinha do pezinho dele é branca. Então a primeira carreira a gente vai fazer 6 pontos no anel mágico e a segunda carreira 6 aumentos para a gente ficar com 12 pontos. As duas primeiras carreirinhas padrão, 6 pontos no anel e 6 aumentos. Beleza? A segunda carreira a gente terminou com 12 pontos, então a terceira e a quarta a gente vai fazer um ponto em cada ponto sem aumentar e nem diminuir. Então terceira e quarta, sem aumentar nem diminuir, eu já volto. Então na quinta carreira a gente vai fazer uma troca de cor para a mesma cor do corpinho. Aqui no meu caso eu estou fazendo com esse shinezinho, então eu vou fazer com a cor do corpinho. E a gente vai fazer um ponto em cada ponto sem aumentar nem diminuir a carreira 5, carreira 6 e carreira 7 com essa corzinha nova. Beleza, carreira 5, 6 e 7, feita já com o verdinho, um ponto em cada ponto sem aumentar nem diminuir. A carreira 8, a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição, a carreira inteira, 2 pontos diminui, 2 pontos diminui, e isso vai deixar a gente com 9 pontos no final. Carreira 8 finalizada com 9 pontos, e na carreira 9 a gente vai fazer um ponto em cada ponto, sem aumentar nem diminuir. E o nosso pezinho está finalizado. Vocês podem encher um pouquinho com enchimento, deixa um fiozinho um pouquinho longo o suficiente para a gente fazer a costura depois. E lembrem de fazer 2 desses porque ele tem 2 pés, né? Agora a gente vai fazer uma das coxinhas dele, a gente vai fazer ela inteira com o verde, o mesmo verdinho do corpo. E as duas primeiras carreiras são as carreirinhas padrões. 6 pontos no anel mágico na primeira carreira, 6 aumentos na segunda carreira, para a gente finalizar com 12 pontos. Na terceira carreira a gente vai fazer um ponto e um aumento, um ponto e um aumento na volta inteira, e a gente vai terminar com 18 pontos. Terminada a terceira carreira com 18 pontos, a carreira 4 e a carreira 5 a gente faz um ponto em cada ponto sem aumentar nem diminuir. Aqui já está feito, vai ficar mais ou menos assim. A carreira 6 a gente vai fazer 2 pontos e um aumento para finalizar com 24. Então a carreira 6, 2 pontos e um aumento na volta inteira e a gente finaliza com 24. Na carreira 7 a gente vai fazer 6 diminuições seguidas logo no começo. Vocês vão ver que ele vai dar uma espremidinha na peça, mas é que vai ficar a partezinha da frente da coxa. Depois eu mostro certinho quando ficar pronto. Então a gente faz 6 diminuições seguidas logo no começo e mais 12 pontos baixos, um ponto em cada ponto até o final da carreira. Então faz 6 diminuições aqui, os 12 pontos que sobrar, um ponto em cada ponto. Beleza, as 6 diminuições deram essa espremidinha aqui na peça. E é bem esses 6 pontos que tem que ficar para frente. Então quando a gente costurar, a gente vai costurar ele mais ou menos assim para frente. Aí aqui depois a gente vai ver melhor onde que vai ser. Mas a gente vai costurar assim, com as 6 diminuições para frente. E aí o pezinho vem aqui, ó. Então a gente vai colocar um pouquinho de enchimento ainda, né? Fica bem bonitinho, deixa eu pegar o que tá pronto aqui, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Fica uma coxinha com um pezinho assim, ó. Então é isso, lembrem que tem que fazer 2. Deixe um fiozinho suficiente grande para costurar. E bora fazer os bracinhos. Então beleza, para fazer os bracinhos, a gente vai começar com 6 pontos no anel mágico, que é o que a gente tem aqui. E a segunda carreira, a gente vai fazer na volta inteira, um ponto e um aumento. Na volta inteira. E a gente vai terminar com 9 pontos. Na quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos e um aumento na volta inteira. E a gente vai finalizar com 12 pontos. 2 pontos, um aumento na volta inteira. E agora da carreira 5 até a carreira 10, a gente vai fazer um ponto em cada ponto, sem aumentar nem diminuir. Então vão ser 6 carreiras, sem aumentar nem diminuir, um ponto em cada ponto. Beleza, terminando a carreira 10, o nosso bracinho está pronto. Lembrem que tem que fazer 2. Podem dar uma enchidinha com enchimento. E lembrem de deixar um fiozinho suficiente grande para costurar.
O rabinho do Larvitar não é sempre que a gente vê ele de costas, mas ele é tipo uma florzinha assim. Eu vou botar uma foto dele de costas aqui para vocês verem como que é. Então esse rabinho aqui é um rabinho que eu inventei para ficar mais ou menos parecido, só que eu não gostei dele de lado aqui, eu passei esse fio. Eu vou tentar fazer igualzinho assim de novo e achar uma forma de esconder esse fio para ficar mais bonitinho. Se não ficar muito legal, eu vou gravar daí da forma que é mais difícil, que é crochetando cada uma dessas e costurando separado com essa pontinha no meio aqui. Então pessoal, acabou que eu não consegui melhorar esse rabo e eu acabei voltando o projeto do rabo por zero. Eu já tô umas 2 horas tentando desenvolver um rabinho legal sem precisar costurar muito e finalmente acho que eu cheguei num resultadinho que eu tô satisfeito. Eu vou deixar a imagem aí de como que é na verdade o rabinho dele. Eu tô até que bastante satisfeito. Eu fiz ele em 2 partes, ó. Fiz ele meio que essa florzinha e a pontinha dele depois eu vou colocar aqui dentro. E aí a gente vai costurar ele assim. Então vai ficar, aqui ele tá de costa, né? Vai ficar mais ou menos assim na bundinha dele. Só que como eu perdi um tempo aqui desenvolvendo ele, eu vou deixar ele pra gravar depois e eu vou fazer ele num vídeo separado. Então no próximo vídeo, que vai ser a parte 2, eu faço o rabinho e já finalizo ele costurando todas as peças e fazendo o rostinho. Então é isso, se a parte 2 desse vídeo já existe, ela vai aparecer agora, juntamente com outro projeto meu que é o do bebê Electabuzz. Também ficou bem bonitinho, se alguém quiser tentar fazer ele também, vai aparecer agora junto. Lembrando mais uma vez que quem quiser adquirir o PDF, o link está na descrição, por um valorzinho simbólico só para ajudar o canalzinho mesmo. Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos.